Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristal. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro, nunca mais tristeza e dor. Nunca mais verei o grande rio da vida, claro como um cristal. Verei a face do meu mestre querido. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim, não haverá mais noite ali, não há nem clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. As nações andarão na sua luz e as portas jamais se fecharão. A cidade é de ouro puro, de jaspe é seu muro, além do rio azul. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Não haverá mais noite ali, não haverá nem clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. Amém. Paz do Senhor, geração CAAD, muito boa noite para vocês. Mais uma live CAAD tá on. Ainda está frio, né? Mas graças a Deus que nós estamos aqui. Como sempre, eu não estou sozinho. Hoje a Esther não veio. O seu avô paterno veio a falecer. E ela está afastada hoje, tá bom? Inclusive, em nossas orações vamos nos lembrar disso, tá bom? E hoje eu estou acompanhado com o Pedrinho. Pai do Senhor, Pedrinho, boa noite. Pai do Senhor a todos, Pai do Senhor a todos que estão nos acompanhando, Pai do Senhor a todos que estão na live. Me chamo Pedrinho, né? Sou da Assembleia de Deus, Ministério do Ipiranga, da Vila Brasilina. Faço parte do grupo de jovens e também faço parte da equipe do marketing, né? Glória a Deus por tudo isso. E hoje estaremos juntos aí nessa live para estar dando glória ao nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Então, nós vamos começar aqui com os nossos agradecimentos ao nosso pastor presidente Alcides Fávaro. Obrigado pela confiança que o senhor tem com a CAAD. Queremos agradecer aos nossos líderes, o Pedro Mas, o Thiago Chagas, Diego. Deus nos abençoe pela confiança em nós e nesse trabalho que está sendo feito até aqui.
Estamos aqui também com o pastor Silvio. Senhor pastor Silvio, boa noite. Boa noite a todos os nossos queridos irmãos e amigos aí da CAAD, Geração CAAD, Nação CAAD também, né? Ou a Nação é Cojad e a Geração é CAAD. Estou feliz de estar com vocês. Sou pastor aqui na igreja em Vila Brasilina, Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Ipiranga em Vila Brasilina. É um prazer estar com todos vocês e eu gostaria de dar um aviso. Pedrinho estar aí, mas ele não está mais disponível para o mercado. Pedrinho agora está comprometido, então você que vê esse loiro aí, ele agora está numa outra vibe. É bem isso. Gente, uma observação, é o avô por parte de mãe, viu, da Esther. Eu falei errado, peço desculpa pela informação aqui. A Esther tá aqui, ó, acompanhando a nossa live. Um abraço para você, viu, Esther? Minha amiga, minha irmã aí, a parceira do marketing aqui da CAAD. Nós vamos estar orando e te desejamos uma recuperação rápida, tá bom? A você e sua família. Eu vou estar pedindo pro Pedrinho estar fazendo a oração, Pedrinho, a oração inicial, ok? Amém. Vamos estar orando então, em nome de Jesus. Amém. Senhor Deus e Pai, que o Senhor possa acompanhar, Senhor, nos direcionar para fazer somente aquilo que o Senhor nos põe no nosso coração, ó Deus. Que o Senhor venha abrir as nossas mentes, venha abrir, Senhor, os nossos entendimentos, para que a gente venha fazer, Senhor, o melhor para Ti, ó Deus. Que o Senhor, ó Pai, venha tocar em cada um, ó Jesus, que nessa live está. Aqueles que por algum motivo não puderam, Senhor, que o Senhor toca de uma maneira especial. Que o Senhor seja sobre a vida de cada um, ó Pai. Que o Senhor nos direcione no Teu caminho, Pai. Que possamos fazer, Senhor, somente a Tua vontade. E que venhamos ser direcionados e guiados, ó Pai. E inspirados pelo Teu Espírito Santo, ó Pai. Nós cremos, ó Pai, que essa live não será só mais uma, mas será uma live, meu Pai, cheia da Tua presença, cheia da Tua unção. Então nós pedimos que o Senhor fique conosco, nos ajude, Pai. Abençoe, Senhor, as nossas vidas. Abençoe essa live e a todos que aqui assistem, ó Deus. E que o Senhor fique conosco. Em nome de Jesus nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém. Deixa eu te perguntar da sua expectativa para essa noite, Pedrinho. Sua primeira live aqui. O que você está esperando? No que o seu coraçãozinho está sentindo aí? Bom, primeiro eu tô um pouquinho nervoso, né? Que eu acho que é o normal. Mas eu creio que vai ser uma bênção, né? Eu creio que, além de ampliar o nosso entendimento e o nosso conhecimento, eu creio que essa live vai ser bênção para todos nós, né? Afinal de contas, não teria nem como não ser, né? Inspirada por Deus com homens incríveis que tá aqui, ó. Não tem nem como não ser. Glória a Deus por isso. Creio que vai ser bênção. Ô, pessoal, a importância de nós falarmos sobre a música secular, vocês vão entender. Então nós vamos ao quadro Giro pelo Mundo Gospel. Vamos à primeira notícia. Primeira cantora trans gospel lança EP chamado Posição. Filha de pastor, cantora trans, Rafa Vilela, fala da ligação com Cléo Pires e da vontade de gravar gospel. Minha religião é Jesus. Cantor gospel sai do armário e reaparece como travesti. Daniela Araújo, viciada em drogas. Flor de Lis mandou matar o marido e, solta, oferece risco à sociedade, diz delegado. Rasa Worship surpreende público ao cantar músicas seculares em culto. Exclusivo! Cai na rede vídeo íntimo do cantor Sérgio Sass. Pastor Silvio, o senhor observou bem essas notícias que nós vimos aqui? Elas saíram em muitos sites, inclusive alguns de grande porte, de grande nome. E o que nos preocupa aqui é a questão de quem nós estamos escutando e também o que
que nós estamos escutando. Mas a primeira pergunta para o senhor: o que é música? Rapaz, você está sendo generoso comigo, hein? Já viu? Bom, olha, eu quero deixar claro que as minhas posições tomadas aqui são posições como teólogo, tá certo? Não são posições de um pastor. Ainda que eu seja pastor e teólogo, eu vou atuar aqui com relação à temática como teólogo, tá bom? Que estou. Música, ela não está ligada a um campo de uma religião ou outra, não é? A música, ela está em toda a cultura humana. Desde que o homem se entende por ser humano, já existe música. Desde quando você pergunta a alguém alguma coisa e a pessoa responde assim, esse tem música, não é? Ou quando você fala alguma coisa para alguém fala assim, então já é música, né? Ele não tem qualquer expressão semântica, ela não tem qualquer não tem uma formação de palavras, mas ela tem uma sonoridade. Então, a música, ela faz parte de qualquer cultura. Agora, incorporar isso a uma determinada religião, alguma espiritualidade ou a uma confessionalidade é uma outra conversa. Mas a música faz parte da cultura humana. Respondido. Você, Pedrinho? Pastor, a gente pode separar a música em música cristã e música secular? Música do mundo e música da igreja? A gente pode separar a música assim? Bom, houve uma época em que o pessoal estava tentando escutar os sons vindo de outros planetas. E pelo que eu sei, eles não conseguiram. Então, até onde eu sei, toda música é do mundo. E graças a Deus por isso. Não existe música de outro planeta ainda. As músicas são do mundo, todas as músicas. Agora, para falar sobre o conceito secular, a secularização daquilo que é sagrado, aí sim, porque a Bíblia garante aqueles que creem nela, tem que deixar muito bem claro isso, né? Porque nós estamos falando com pessoas que supostamente creem no livro sagrado, a Bíblia Sagrada para o povo judaico-cristão. Então, nesse quesito, existe sim uma separação. O próprio Deus sempre disse ao seu povo, e principalmente os juízes, profetas, sacerdotes, deveriam ensinar o povo a fazer uma diferenciação entre o sagrado e o profano. Então, existe uma música que é para o sagrado, para o uso do sagrado, e existe aquilo que não é para o uso sagrado. E o que não é para o mundo sagrado ou para o sagrado é profano. Não quer dizer que seja ruim ou que seja proibido. Ele apenas está dizendo que ela existe para uma finalidade de culto ou para o sagrado, e existe aquilo que não é para o uso sagrado, e não ser por o uso sagrado não tem qualquer problema, depois de muitas interpretações, é claro. Então existe sim uma diferença entre a música sacra, e aí vai vir um monte de pergunta, né? Tá, mas qual que é a música sacra, né? E aí a gente não vai ter tempo para acabar tudo isso. Mas existe distinção entre o que é sacro e o que é secular. Quem define isso? A história. A história define. Quem criou os primeiros instrumentos? Então, tudo tem que ser relacionado com a história. Lembrando que nós não vamos desassociar a nossa história. Estamos em 2021, uma série de coisas estão acontecendo há vários séculos e nós somos um produto de uma cultura, né? Então, não tem como desassociar aquilo que nós somos de um construto social. Próxima pergunta. É pecado ouvir música secular? Meu Deus, e agora? Por isso que eu falei, eu vou responder como teólogo. Algum de vocês não nasceu em família cristã? Pedrinho não. Os outros dois, você também? Desculpa, eu esqueci o nome do companheiro, do cantor. Eu me chamo Franklin. Franklin.
Então, os que não nasceram em lar cristão, diferente do Lucas, eles aprenderam a ouvir músicas que não são, sacras, ou seja, seriam músicas conhecidas como profanas. Mas essas músicas fazem parte da construção de quem nós somos. Por isso que de vez em quando a gente pode ouvir uma dessas músicas que ouvíamos antigamente e podemos nos recordar de um certo momento da nossa vida, porque faz parte da construção de quem nós somos. Então, essas músicas podem nos arremeter a fases da vida. Podem ser fases boas, podem ser fases ruins, podem ser fases da infância, podem ser diversas fases. Então, a música, ela faz parte da sociedade, ela faz parte da cultura, como eu iniciei a minha explicação sobre música. Então, nesse quesito, eu não vejo qualquer pecado em ouvir música que não seja sacra. Até porque a gente não vai ouvir música sacra o tempo inteiro. Até porque também está muito difícil de achar música sacra para ouvir. Então, música secular é um problema? É pecado? Não é pecado você ouvir música secular. O que é pecado é você não ter outra playlist senão secular. Aí é um problema. Quando você tem uma playlist mais de músicas seculares do que músicas sacras e você sente mais prazer, como eu disse, é uma construção de quem você é, e você precisa estar sempre voltando nessas músicas para se sentir alguém ou se encontrar, aí é um problema até de ordem psíquica, não é mais uma questão cultural. Então, não acho errado, mas aí vocês podem até replicar, né? Como assim, pastor, não acho? A gente não quer aqui saber o que o senhor acha, a gente quer saber o que a Bíblia diz. Teologicamente, não existe esse negócio de um judeu, por exemplo. Quando falamos de Bíblia, estamos falando do povo judeu, certo? Antigo Testamento. E estamos falando de um povo que vai se tornar povo cristão depois na história do Novo Testamento. Nós não vemos nenhuma imposição de qual que é a música correta a ser ouvida. O povo judeu nem sempre cantou apenas cânticos a Deus. O povo judeu tem música, eles dançam, nós vamos ver salmos falando das danças, das músicas do povo de Deus, e as músicas estão muito referidas à história deles, a música conta a história. Se nós lermos os salmos, que muitos são algum tipo de música, né? Eles estão narrando as histórias do próprio povo para que o povo aprenda. Então a música tinha o intuito de ensinar as crianças, as pessoas, sobre a história do seu povo. Então, nesse sentido, nós podemos sim ouvir músicas que não são sacras. A grande diferença que mencionei e endosso é que o nosso playlist deve ser percebido por nós e não por outro. Cada um deve julgar a si próprio se ele é mais sacro ou se ele é mais profano. Aí pode ser que a gente tenha entre nós, ouvintes aí, pessoas que possam estar assistindo ou assistir depois, que gosta de um funk. Aí a gente, mas tudo bem, pode o cara lá escutar os funkão. Aí não é se é funk, não é se é pop, se é rock, se é hip hop. Eu de certo modo, gosto de hip hop, nasci numa cultura hip hop e ouço hip hop, mas não nacional. Eu ouço hip hop hispânico, que são hip hop de evangelização, Alex Surdo, Montoya e tantos outros nomes do hip hop latino-americano. Agora, o grande problema é quando isso está na ordem moral, tá certo? O cristianismo não é só moralidade, mas quando eu tenho prazer em músicas que são imorais, seja qual ritmo for, elas são um problema. Eu sempre curti muito 50 Cent, por exemplo, mas eu sei que 50 Cent tem uma carga muito pesada com relação à moralidade. Dr. Dre e tantos outros nomes do hip hop. Então hoje eu não tenho liberdade para ouvir esses tipos de música, porque eu sei que está cheio de conteúdo que difere daquilo que eu creio. Então nesse sentido sim é um problema você ouvir, independente do ritmo que for. Seja um arrastapé, um forró ou não, seja uma música clássica, porque infelizmente muitas pessoas não sabem, mas as músicas
românticas da década de 80 e 90, e muita gente foi para motel e ouvia nos rádios dos motéis, muitas delas eram cristãs. Então, se você não sabe o conteúdo, não produz nada na sua mente, correto? Então tem que haver também essa questão da compreensão do que eu estou ouvindo. Às vezes a gente gosta de uma música, por exemplo, você ouve uma música tocando num rádio, e aí te arremete a alguma fase, aí você fala, pô, a melodia é legal, o ritmo é legal, mas você não sabe o que está sendo cantado ali. Então eu não acredito que isso possa trazer qualquer fruto maléfico para você, uma vez que você nem sabe sequer o que você está ouvindo. Mas a partir do momento que eu sei, aí sim produz alguma coisa em mim. É isso aí. Não, você está assistindo, não esquece de deixar aquela curtida, não esquece de compartilhar essa live. E se você quiser fazer uma pergunta também, deixa aí nos comentários uma pergunta que você quer fazer. E Pastor Silvio, vamos para a quarta pergunta. Qual é a importância do louvor no culto? Aí sim, aí a gente vai delimitar. Porque louvar não é cantar. Existe uma diferença entre cantar e louvar. Louvar é a ideia de bendizer, né? Nem toda música é louvor. E a gente canta músicas no culto que não são louvores. O culto é para quem? Para Deus, correto? O culto é para Deus. Então nós nos reunimos convocados pelo próprio Senhor. A nossa reunião é espiritual, a convocação é santa, uma santa convocação, a assembleia solene é o ajuntamento de santos perante o Senhor. Então nós nos reunimos por Deus e para Deus. Aquilo que vamos dizer no culto deve ser única e tão somente, exclusivamente para Deus. Mas não é uma realidade. Por exemplo, quando nós cantamos aquela música, trabalhai e orai na seara e na vinha do Senhor. Isso é louvor? É louvor ou não é? É música. É música. A não ser que você esteja convocando Deus para trabalhar com você. Então é música. Nós estamos cantando para o irmão que está do lado do banco. Então nós estamos cantando um para o outro. Estamos convocando os irmãos ao trabalho em forma de música. E existem diversos tipos de música. As músicas que são para a convocação, música de entristecimento, né? Que a gente se entristece e convoca ao arrependimento, não é? Então existem diversos tipos de música. Louvor é diferente. Então tem toda uma história por trás disso. E aí eu indico um nome da música que possa ensinar melhor do que eu nesse quesito, que é Percival Módulo. Percival Módulo. Ele é não sei se ele ainda é atualmente, até pouco tempo atrás ele era o responsável pela música na Igreja Presbiteriana do Brasil. É um dos maiores maestros vivos hoje, um acervo, uma mente brilhante da música tradicional, tá? E muito do que eu estou falando aqui está baseado no que ele também afirma, da tese de doutorado dele, enfim. O culto é para Deus, então o que deve ser entoado no culto, eu comungo da ideia do Percival, que é a mesma ideia de Lutero e também é a mesma ideia de Calvino. Ou seja, a música era, até aquele período da Reforma Protestante, no século XVI, ela era o canto gregoriano. Não sei se vocês conhecem canto gregoriano, mas ele nasceu com Gregório I, em que ele estava preocupado com a liturgia, em que o cristão da Igreja Católica, que era a única igreja existente até então, ele entrava naquela missa ou naquele culto e ele precisava ter alguma coisa que o ligasse a Deus. E Gregório, então, cria o canto gregoriano, que vai ser depois conhecido como canto gregoriano. Esse canto gregoriano é cheio de melismas, não é?
né? Muitas pessoas participavam de uma missa e nem sabiam de fato o que estava sendo cantado, mas era sacro. Então, a mente dele era remetida para o sagrado a partir do canto. E isso por séculos. Se eu não me engano, por 10 séculos. Não foi mudado. Quando Lutero vem com a Reforma Protestante, no século XVI, ele quer que as pessoas participem do culto mais do que levar o culto na mente através de uma música que ele não entende. E ele então diz que a palavra de Deus precisa ser expressada em música. E aí você tem os hinos de Lutero, por exemplo, Castelo Forte. Se você ouvir o Castelo Forte original, ou seja, mais próximo do original, você vai ver que ele tem uma outra formatação. Ele não tem mais os melismas, ele é cantado e narrado direto. Mas o objetivo é que todo alemão, o povo alemão, consiga aprender a palavra de Deus através do cântico. Calvino, que vem depois, que é um outro reformador, ele é exagerado. Aos 29 anos de idade, ele já estava promovendo o Saltério Genebrino, que é cânticos nos salmos. E ele, aos 29 anos de idade, já estava fazendo isso, colocando métricas nos salmos. Então, ele passou a fazer isso, se não me engano, por 24 anos da sua vida ele fez isso, a produzir música. Para Calvino, a única voz que você deve ouvir no culto é a voz de Deus. Então, qualquer música em que não falasse a palavra de Deus era profana. Aí já é um outro nível de sacralidade e profanação. Mas para ele, o culto é para Deus. Nós não deveríamos usar música para comoção humana. Ela deveria servir para promover a palavra de Deus, que é o único intuito de um culto cristão. Deus deve ser promovido, Deus deve ser glorificado, e a música tem que estar a serviço da palavra. Percebe? Então são outros níveis. Hoje em dia, há toda uma transposição através da história, e não é bem isso que a gente tem. Hoje dá para você procurar com uma lupa e encontrar um hino que realmente a palavra de Deus está ali. Às vezes, nenhum versículo. Né? São hinos antropocêntricos, infelizmente. Não eu estou generalizando, nós temos muita música ainda muito boa, mas na grande maioria são músicos que mal têm tempo para ter inspiração. Uma agenda lotada, não conseguem parar para escrever cânticos ao Senhor, não tem como louvar a Deus, porque o objetivo do culto é louvar e bendizer a Deus. E eles então contratam escritores, compositores que não têm essas finalidades, sequer compreendem essas finalidades e acabam produzindo coisas antropocêntricas que estão relacionadas com o ego humano. E aí vocês sabem melhor do que eu que isso infelizmente acontece já há algum tempo no nosso meio. É muito difícil você encontrar alguém que você ouviu aqui há 5 anos atrás, que você ouve de novo e ele está produzindo coisas boas de novo. São nomes pouquíssimos que a gente poderia fazer uma listinha bem pequenininha aqui, infelizmente, que realmente tem o intuito de levar o homem a Deus, a promoção do reino de Deus no ser humano que está no culto. E isso é uma necessidade, uma distinção, sim, entre o que é louvor, o que é música no culto, o lugar da música no culto, difere um pouquinho dos reformadores para a nossa geração. Próxima pergunta. O louvor é menos importante do que a palavra? Então, aí dentro dessa questão que eu acabei de mencionar, né, de Lutero e de Calvino, a música só poderia servir para a palavra. Ela deveria ser serva da palavra, né? Então, nesse quesito dos reformadores, a música tem o serviço de promover a palavra no ser humano. Sabe a música que você ouve e a palavra de Deus está nela e ela te promove no reino, né? Ela te eleva espiritualmente, ela te faz chegar a Deus. Então, a música tem esse poder também. Então, ela não pode ser inferior à palavra se ela estiver cheia da palavra. Nesse sentido,
Agora, quando ela não tem o objetivo sacro de promover a palavra no ser humano, ela é inferior. Se ela for música, por exemplo, eu não posso considerar que uma música Trabalhai e Orai tem um pé de igualdade com a palavra de Deus, uma vez que ela está convocando as pessoas a trabalhar, ainda que a gente encontre evangelização na palavra de Deus. Mas, no sentido reformado da palavra, a música precisa promover o reino de Deus no ser humano, ao ponto que você sai do culto e você foi aproximado no Senhor através da música completamente e repleta da palavra de Deus. Pastor, o senhor disse a respeito dos louvores, que hoje em dia está muito difícil de encontrar louvores com a palavra de Deus. E a respeito dos hinos que tem o ritmo de samba, de pagode, eles podem ser louvados na igreja? Depende do ministério, depende do pastor. Essa questão é complicada, né? Eu queria saber do senhor. O que a gente faz em questão a isso, né? Porque tem louvores que com ritmo de pagode, ritmo de samba, então pode louvar nos ministérios ou depende muito? Dentro dessa compreensão que eu já desenvolvi sobre a questão da música dentro da Reforma Protestante e o desenvolvimento dela depois, nós não podemos, como eu disse, não tem como você definir qual ritmo é melhor do que o outro. Nós somos aqui de São Paulo, a gente não gosta muito de funk, por exemplo, né? Eu, por exemplo, falei sobre o hip hop. A gente não gosta muito de forró, né? Então, a gente vai tender a dizer que o forró não é tão sacro assim, né? Quem foi criado numa família de musicistas, né? Que tem lá o violino, né? Tal, os instrumentos de corda e tal, vai ter uma tendência de querer ignorar a sanfona, a zabumba, o pandeiro, mas é que a nossa cultura tende para isso. Agora, biblicamente, o povo de Deus lá, o povo israelense, eles têm uma maneira de festejar muito diferente da nossa. As suas músicas são muito mais agitadas e tem até um certo arrastapé, né, no meio da cultura deles hoje. Quero dizer que isso seja herdado diretamente da palavra de Deus. Mas como são um povo conservador de seus costumes e eles preservam muita coisa milenar, então pode ser que ainda exista muitos traços ainda do que era bíblico entre eles. A questão da Miriam dançando, tamborim, uma série de outras coisas. Há um exagero para querer relacionar os instrumentos da Babilônia, né, e comparar alguns que nós temos hoje com aqueles instrumentos, mas as finalidades são diferentes, né? O local do instrumento naquele contexto da Babilônia não é o mesmo do nosso contexto de hoje. Então, nesse sentido, eu não posso demonizar a cultura de ninguém, né? Cada cultura tem a sua expressão de culto. Dentro daquilo que eu falei de reforma protestante, do lugar da palavra de Deus no culto, qualquer ritmo tem que se submeter, não é? Mas tem ritmo que mexe com a sensualidade. Tem ritmo que mexe com a carne. Não sou eu que posso julgar se uma cultura que tem um forró ou que tem uma música mais agitada, que ela seja mais carnal do que a minha. Seria etnocentrismo, que vem a ser achar que a minha etnia é a mais correta e colocar ela no centro de todas e dizer que todas que estão fora são incorretas. E eu não posso incorrer num erro de etnocentrismo. Vamos observar aqui, ó, o pessoal que está nos acompanhando, o Pedro Maza, o César, Deus abençoe, a Jéssica da Vila Brasileira, Deus abençoe, Jess, a Esther que já citamos aqui, a Jéssica já comentou aqui o seu aleluias, irmã Jaciara da Silva, Deus abençoe, obrigado, a Val Reis, a Luana deixou uma pergunta aqui, ó, Luana, eu não esqueci não, tá bom? Já vai ser aqui pro pastor Silvio. A Jess também deixou uma pergunta aqui. A Jane Arley disse, não mexe no corinho de fogo, não vai não mexe no corinho de fogo não, já foi dito aqui pela Jane Arley. A Thalita Apolinário também está participando. Gente, Deus abençoe vocês. Vocês deixem aqui a sua perguntinha, mas vocês precisam curtir, precisam compartilhar essa live e deixem a sua pergunta que o pastor Silvio vai
respondendo aqui. Vamos falar agora com o Franklin, que ele entrou louvando aqui e nós esperamos a hora certa para conversar com ele. Mas o senhor Franklin, nos fale um pouquinho sobre você, de qual igreja você é e de qual grupo você faz parte atualmente. Paz do Senhor, antes de mais nada, quero agradecer o Lucas pelo convite. Eu me chamo Franklin Norato, eu congrego na Igreja Assembleia de Deus, aqui na região de Mogi das Cruzes. Eu faço parte de um coral chamado One Serves Projects. Esse coral ele está cantando com alguns cantores gospels aí da atualidade, e eu faço parte desse grupo. E Franklin, nos fala um pouquinho do que é a música para você. Olha, a minha concepção de música é aquilo que me move particularmente. Eu venho de uma família que canta, não são profissionais, mas sempre cantam. É uma família nordestina, então a música eu acredito que ela está muito presente também no Nordeste. O pessoal fala cantando, né? E eu herdei isso. E eu acho que eu sou um dos poucos da família que tento colocar isso em prática. E estamos aí, estamos tentando fazer acontecer. Deus abençoe, Franklin. Ó, gente, ele faz parte de um dos melhores grupos da atualidade aqui do Gospel, viu? Não esqueçam depois de curtir lá no YouTube, de ouvir os louvores, que alto nível, é um grupo muito bom. Pergunta, pastor Silvio, com os recentes escândalos no meio gospel, né? É possível falar que perdemos a essência do verdadeiro louvor ou perdemos a essência do que é o louvor? Bom, é natural que tudo isso, esteja acontecendo isso. Não quero dizer que seja normal. Há uma diferença entre natural e normal. Normal é aquilo que foi normatizado, né? Não deveria se tornar norma. Mas é natural que aconteça pelo crescimento e expansão do povo evangélico brasileiro, ser mais de 60 milhões hoje no Brasil, né? Então, é natural que nós tenhamos a promoção de alguns nichos. E não são eles que criam. Eu acho que a necessidade é do próprio público, né? Ninguém vai para um ramo que não dá dinheiro e que nem tenha ouvinte. Então, é uma necessidade. Como eu disse que não há, para mim, teologicamente, a questão relacionada ao que é secular e o que é santo, que é profano e o que é sagrado, então essas pessoas estão produzindo coisas que não são para uso do culto, então não são louvores, são músicas, né? Eu posso ouvir essas músicas? Olha, se alguém entende que ouvir Roberto Carlos, desculpem aí, Roberto Carlos, mas se alguém acha que ouvir Roberto Carlos não faz mal, é uma música romântica e tal, né? Enfim, tantos outros aí, alguns sambas antigos e tal, não faz mal. Vai ouvir esse pessoal que está indo para um outro caminho, está produzindo música que não é para o uso do culto, vai mudar alguma coisa? Bom, eu seria hipócrita se eu dissesse que sim, né? Agora, que o nosso grande problema não é se está certo ou se está errado, é você ter a formação do modelo. Porque a partir do momento que essas pessoas tornam-se modelo na nossa mente, na nossa cabeça, e a gente cresceu com esse perfil, né, daquele modelo que nos levou a Deus em adoração, não é? Pessoas que cantaram louvores a Deus e nós fomos quase que arrebatados à presença do Senhor. Daqui a pouco você começa a perceber essas pessoas indo para um outro caminho que não aquele, nós começamos a ter dificuldades. Se não fosse assim, nem havia essa pergunta aqui. Então, eu vejo com receio todo esse mundo que está surgindo. Como eu disse, isso é natural que aconteça, mas eu temo pelas mentes que participam de tudo isso, porque acabam pessoas tendo que lidar com certas liberdades que eles não sabem ainda de fato o que são. Eu acredito que todos devemos ter liberdade, uma liberdade com consciência, não libertinagem, mas tem muita gente que não está pronto para lidar com isso e acaba levando para um outro caminho, acaba pendendo para um outro lado
e vai para caminhos que não são legais. Ao ponto, por exemplo, eu não estou criticando, tá certo? Perceba o que eu estou tentando dizer. Por exemplo, daqui a pouco as pessoas estão frequentando bares e ouvindo esses músicas de bares, enfim. Aí eu acredito que foge um pouco da coisa, porque nós estamos pertencendo a um outro reino, nós somos de um reino que é espiritual, e se eu não tiver um critério do que seja reino espiritual, então não vai valer a pena mais, né? O cristianismo vai perder um pouco do seu contexto. Então, eu vejo com certa preocupação alguns desses, não sei se eu posso chamar de descaminhos, né? Mas algumas atitudes que estão sendo tomadas hoje eu vejo com um olhar de preocupação a algumas atitudes, se não seriam pessoas que estão indo para um nicho de uma galerinha que está já desejando algo diferente. Pastor, uma pergunta. A gente pode, quando eu falo a gente, eu falo de um modo geral, a gente pode escutar a música, os louvores, né, de cantores que já se escandalizaram? A gente pode escutar os louvores de cantores que já cometeram algum escândalo? Então, vai muito do que nós cremos, né? Se eu sou um promotor da justiça, né? Se eu promovo a justiça, se eu fui chamado para promover a paz, e essas pessoas que causam algum escândalo no reino, eles passam a pregar contra o que eu creio, não acho que é legal. É como eu disse lá do hip hop, né? Do 50 Cent, enfim. Eu não acredito que seja legal eu promover isso, né? Uma coisa é o que eu digo. Uma coisa é o que eu ouço e outra coisa é o que eu publico. Então, se eu promover isso, destoa do que eu realmente acredito. E aí se torna uma coisa meio complicada, porque eu não posso promover escândalo no reino de Deus. Jesus disse que nós devemos perdoar, por exemplo, 70 vezes 7 ao dia, não é? Que tipo de coisa ele pode perdoar? Tudo? Podemos perdoar tudo 70 vezes ao dia? Ou não? O que vocês me dizem? Tá bom, deixa eu ajudá-los. Tem um outro caso, que ele disse o seguinte: se alguém fizer pecar a um dos pequeninos, é melhor ele pegar uma pedra de moinho e se jogar no meio do oceano. Ele está dizendo, olha, você pode perdoar tudo, mas tem coisas que não é nem para ser nomeada no meio de vocês. Pessoas que causam um escândalo na comunidade não podem ser perdoadas. Elas não podem sequer ser pensadas. Então não permitam que isso aconteça. Dirá perdoar. Então existem coisas que são pessoais e particulares e existem coisas que são comunitárias. Então aqueles que fizeram mau uso do talento que tem, do dom que tem, eu acredito que não podem ser promovidas por aqueles que creem na palavra de Deus. Eu não posso promover aquilo que é antagônico ao que eu acredito. Então, se alguém causou algum tipo de escândalo e hoje continua cantando a partir do seu escândalo, ou seja, ele não se arrepende, pelo menos não publicamente, e há uma necessidade de um arrependimento público, e se não há qualquer tipo de arrependimento público, e ele passa a cantar músicas seculares que são contrárias ao que eu acredito, então eu não devo promovê-lo. Com certeza não promoverei. Ô, Pastor Silvio, essa pergunta aqui eu já ouvi bastante e até já participei de quase algumas discussões. As questões de hinos que chamam Deus de você e não de Senhor. Alguns dizem que é um desrespeito a Deus e outros dizem que não, que é a questão da sua intimidade com Deus. Afinal de contas, chamar Deus de você em um louvor é um desrespeito? Vocês estão com as perguntas. Onde é que vocês arrumam essas perguntas, minha gente? Meu Deus. Bom, é uma questão cultural também, tá?
Você é uma questão de adaptação cultural, até no teclar, né? Você é um relacionamento que nós temos entre nós, né? Chamar o outro de você. A ideia de senhor também é um problema para o povo latino, por exemplo. Os povos latino-americanos não gostam que nós os chamamos Deus de senhor, porque senhor está muito relacionado com o senhor do escravo. Então, eles preferem chamá-lo de Jeová, por exemplo. Então, o você nosso é tão problemático quanto o senhor para o povo latino-americano. Como é que eu devo chamar Deus? Vai diminuir Deus se eu chamá-lo de você? Depende de como eu digo. Se eu quero trazer uma certa intimidade, né? Deus não está nesse nível, nessa esfera tão alta, né? Então eu quero trazer ele para mais próximo e quero chamá-lo de você. Se essa é a questão, é um problema. Porque existe alguém que disse assim: Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, e o homem foi lá e retribuiu a gentileza. Ou seja, quer tornar Deus semelhança do homem. Então, nesse sentido, é um problema. Se eu quiser trazer Deus na proximidade e achar que chamá-lo de você vai fazer isso, é um ledo engano. Porque intimidade com Deus não tem nada a ver sobre o diminutivo de como você ou nós chamamos a Ele. Agora, com relação a chamá-lo pelo modo correto, é um problema sério. O nome dele é uma palavra impronunciável para nós, né? Não para o povo hebreu, que conheceu a revelação do seu nome através de Moisés, em Êxodo capítulo 3, versículo 14. O hebraico é uma língua consonantal, ou seja, ela é escrita de forma consonantal e não possui vogais na sua escrita, a não ser a partir dos mastoretas. Mas ela tem a sua pronúncia com vogais. Nós não conseguimos falar o verdadeiro nome de Deus porque nós estamos numa outra cultura, num outro milênio, né? Então, chamar Deus do modo correto já não dá para ninguém. Então, quem é que vai dizer para nós se você está certo ou não, né? Teria que ser alguém que realmente conheceu o modo certo de chamar Deus. Agora, essa questão, mas é melhor chamá-lo de Senhor, é um pronome de tratamento. Bom, os pronomes de tratamentos estão mudando. É certo que no campo jurídico, você não vai chamar o juiz de você, senão você vai ter problema. Mas querer colocar os pronomes de tratamento do ambiente jurídico para dentro do ambiente religioso também é um problema. Então, o que eu aconselho? Quer ser íntimo de Deus? Não vai adiantar se chamá-lo de você somente. Ser íntimo de Deus é você saber pelo menos o que está escrito na carta de Filemão. Se você souber o que está escrito na carta de Filemão e já leu Filemão pelo menos uma vez na vida, então beleza. Então você começou a ter algum interesse por Deus. Agora, chamá-lo de você sem conhecer a sua palavra não vai resolver a causa. Tem algum problema chamá-lo de você? Eu acho que não. Desde que você não mude o pensamento sobre com quem você está falando. Porque em Mateus capítulo 6, Jesus ensina como devemos orar. Não deve ser repetitivo, porque ele mesmo disse que não devemos usar de palavras de repetição. Seria um contrassenso do que ele mesmo disse. Agora, ele diz, olha, Pai nosso que estás no céu. E ele diz, santificado seja o teu nome. Ele garante que o Pai é Pai, ou seja, ele chama Deus de Pai e traz uma aproximação de Deus, ou seja, Deus não é o ser que está totalmente longe, não é o totalmente distante. Ele é comparado com o Pai, para que eu me relacione com ele tal como um Pai. Mas imediatamente ele diz, olha, santificado seja o teu nome. O nome seja tornado santo, ou seja, deve haver uma referência com relação à divindade. Se chamar de você diminuir a divindade e o relacionamento passar a ser com alguma coisa meio que de 2 metros, um ser humano, alguma coisa assim, aí a gente vai ter problemas, tá? Então, eu acredito que ele passa a ser um problema quando a gente troca os papéis. Mas se não houver essa troca de papéis, eu não vejo o porquê você querer dizer que é um erro isso daí. É uma tendência, na verdade, cultural, mas a compreensão do Deus sagrado, ele vai muito além de como você chama o sagrado. Por exemplo, Jesus é Deus, certo? E a salvação está atrelada em conhecê-lo como Deus. Agora,
mesmo por muitos que chamam ele de Senhor, muitos que o chamam de Yahvé, não conseguem crer que Jesus é Deus. E não é pelo modo como chamam, é pelo modo como reverenciam e vivenciam isso no dia a dia. Então, e ele disse que se nós não buscássemos tal como ele é, como Deus, nós morreríamos em nossos pecados. Ele disse, olha, vocês me buscarão e morrerão nos seus pecados. Depois ele explica por quê. Se vocês não crerem que eu sou, vocês morrerão nos seus pecados. Então, realmente conhecer Deus e vivenciar Deus como ele é crer em Jesus Cristo como Filho de Deus. Alguém perguntou para ele, como é que a gente faz as obras de Deus? E ele diz que vocês creiam no único Filho que ele enviou. Então, vai muito mais do como nós o chamamos. Então, é uma falácia mexer com essa questão. Respeito quem está preocupado com isso, mas tem algum excesso de zelo aí que não faz muito sentido. Amém, pastor. Vou pedir para o Frank tá louvando mais um louvor, amém? Para ficar bom. Amém, vamos louvar. Eu quero louvar uma música, né? Depois dessa lição que o pastor nos deu, eu aprendi que eu vou cantar, na verdade, uma música, mas que fala sobre sonhos. Vamos lá. Sonhos que a tempestade desviou, planos que o destino ofuscou. Será que em sua vida tem sido assim? Você não sonha mais, não tem esperança. Hoje eu venho aqui para lhe falar que o nosso Deus a sua vida já escreveu. E tudo que acontece com você é permissão de Deus. É permissão de Deus. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para você. Ninguém jamais poderia saber os planos lindos que Deus tem para você. O que Deus preparou vai acontecer. É preciso acreditar e crer. O que Deus preparou vai acontecer. É preciso acreditar e crer. Volte a sonhar. Vale a pena esperar. Creia que Deus vai cumprir tudo que prometeu. Nem olhos viram. Achei que tinha travado só para mim aqui. Já vou. Travou a live toda ou se vocês morrem, você vai pra gente? Oi, pessoal, nós tivemos um probleminha aqui. Já voltamos.
Infelizmente essas coisas acontecem, nós tiramos um tempo aqui para dar uma ensaiadinha com o Franklin, ver a questão de playback ou não, mas essas coisas acontecem, tá bom? Nós pedimos desculpas para vocês, mas vamos continuando aqui. Pastor, a próxima pergunta é... a maioria dos cantores evangélicos tem buscado referência em cantores americanos, certo? Que cantam a música secular. E para explicar que nos Estados Unidos eles não fazem essa separação, né, de gospel e secular, lá eles chamam de música. E esses cantores têm buscado neles a referência, eles mudam as suas vestimentas, os seus cortes de cabelo, e com isso eles buscam de aumentar o seu alcance. Aí a pergunta é, a estreita relação entre música, mídia e religiosidade afeta o comportamento cultural e social deste segmento do cristianismo? A música tem um grande poder, né? Ela é envolvente. E o ser humano precisa de liderança. Então é natural, não é normal, mas é natural que alguns líderes e cantores acabem influenciando seus admiradores. Então, e não tem como evitar isso, né? O ser humano está buscando um referencial e acaba acontecendo dele buscar esses referenciais. Por exemplo, como a gente viu recentemente aí, Justin Bieber, né? E gente apinhando lá para esperar um show dele, ou da Sandy Júnior, né? Que arrastou multidões aí. Por quê? Porque isso está relacionado com uma construção histórica de quem a pessoa é. Então é natural que os costumes venham junto, né? Os cantores, por exemplo, os cantores negros americanos, aquela música negra é muito envolvente, a questão Kirk Franklin, né, que levou multidões aqui no Brasil quando ele veio, inclusive, para cá. Mas assim, essa questão de cultura, esses questionamentos sobre a cultura, elas são importantes, porém são apenas discussões periféricas daquilo que realmente somos. Ou seja, se nós temos uma identidade do reino de Deus, essas coisas acontecem, mas não mudam quem nós somos. Elas podem trazer problemas para alguns costumes que foram adotados por alguns grupos, que vão destoar um pouco daquilo que foi abraçado daquele cantor, daquele líder lá. Mas isso não vai interferir na santidade da pessoa. É que nós temos costumes culturais e nós queremos que as pessoas se moldem com os nossos costumes, e nós temos a tendência de reprovar e rejeitar o costume do outro imediatamente. Então, faz parte de uma questão de sabedoria de cultura mesmo, né? É natural que tudo isso aconteça, mas não vai afetar. Eu acredito que não vai afetar diretamente a santidade. Há uma distinção entre santidade, que eu acabei de mencionar para o casal que eu recepcionei há pouco aqui. Eu posso ter uma coisa santificada. Eu vou me santificar. Eu vou evitar coisas erradas, vou evitar coisas relacionadas à moralidade, mas não quer dizer que eu estou para o uso exclusivo de Deus. Santificação é quando você está para o uso exclusivo do Senhor. Não é uma questão moral apenas, e que é o que muita gente ainda confunde. Pessoas que pensam estar se santificando, mas não estão para o uso exclusivo de Deus, né? Então, essas questões relacionadas à cultura, usos e costumes, eles são importantes para aquela cultura, mas nós precisamos dialogar um pouco sobre essas questões relacionadas à santidade, né? Porque querer moldar a santidade num perfil ou no outro não é bíblico. Pastor, e quanto às parcerias de cantor gospel e cantores seculares, né? Podemos dizer assim. E quanto a essas parcerias? Bom, hoje o mercado gospel é um mercado milionário, né? Então, Sim. Esse pessoal está se envolvendo
porque eles criaram um ambiente que eles precisam fomentar. Então, a partir do momento que você se eleva para um nível, você está lá vivendo uma vida modesta, ganhando seus 10 mil reais com suas apresentações de adoração em algumas igrejas. Dali a pouco alguém te convida para uma mega igreja e aí ele vai te oferecer isso numa única noite. E aí você vai criando um padrão de vida que você precisa sustentar. E se você não tiver um controle do seu compromisso com o Senhor que te chamou, vai acabar negociando, ao ponto de alguém te chamar para adorar a Deus numa congregação de 1.200 pessoas na data da agenda, e aí alguém te chama para louvar a Deus num show com 60 mil pessoas, e você fica lá perguntando, né, o que eu faço? Faz igual aquele sacerdote, né, que foi corrompido lá, acho que é o Mica, né? Não lembro se é o Mica. Você vai ficar sendo sacerdote aqui de uma casa, ou não é melhor você ir lá ser sacerdote de uma grande comunidade? Então, o cara fica em questionamento, né? Eu vou cantar para uma igreja de 1.200 ou eu vou para um show de 60 mil? E aí, por questões de padrão de vida, ele acaba fazendo esse tipo de opção. As parcerias vão surgir imediatamente, né? Eu acho que foi em 2010, eu não sei se foi em 2010, eu fui naquelas feiras que nós tínhamos de evangélicos aqui no... Como é que chama aí? Aqui no Tietê, em São Paulo. Expo Cristã. E eu tive a triste experiência de ir num negócio desse. Eu tava lá no stand de uma cantora gospel que eu gostava muito dos louvores que ela tinha. Acho que era, não sei se era Eichla. E a MK, não tenho problema de falar o nome não, mas a MK estava de frente com o stand dela. E nós começamos a aglomerar em frente à cantora, né? E o pessoal do stand da MK, percebendo aquela aglomeração no stand dela e não no deles, pôs uma música da cantora deles e aumentou o som, cobrindo a voz da cantora que a gente estava ouvindo ali. Então, percebe? São disputas que são carnais, de pessoas que estão com motivações que não as do reino. Então, isso sim é um grande problema, né? As parcerias não são mais com aqueles intuitos de evangelização, de promover o reino, promover a palavra, levar as pessoas à adoração, né? São motivos mercadológicos. E tudo que envolveu motivos mercadológicos fugiram da motivação do reino de Deus. E é isso aí. Você que está em casa, não esquece de compartilhar essa live, de deixar aquela curtida, de também, se quiser fazer uma pergunta, deixar sua pergunta. E tá com você, Lucas. Bom, pessoal, o Franklin já voltou aqui com a gente. Essas coisas acontecem, é super normal. Exemplo, meu celular agora está descarregando, está com 15%. Eu vou soltar a pergunta para o pastor Silvio e vou colocar aqui para carregar meu celular. Mas antes disso, nós vamos agora ao Mundo Gospel na Pandemia. É com vinheta e arte até, hein? É com você, Gabriel. Solta aí. Gente, nós vamos falar algumas informações bem interessantes para vocês, tá? Quanto o poder da música gospel na vida das pessoas na pandemia. Com você, Pedrinho. Segundo dados do Google, buscas por termos ligados à música cristã cresceu por mais de 200% no período de isolamento social. Ou seja, mais de 200 pessoas no período de isolamento social buscaram por músicas cristãs. O país é o segundo maior consumidor de música cristã no mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. Diante de um cenário desafiador, músicas de fé e esperança ajudam a manter a saúde mental e o otimismo que tempos melhores virão. Cantoras como Gabriela Rocha, Priscila Alcântara e Ana Paula Valadão aparecem entre os 50 mais.
são os cantores mais ouvidos no ano todo. E isso, gente, é a primeira vez que aconteceu com cantores do meio gospel. Nós temos a cantora gospel mais ouvida, curtida e seguida do mundo, Gabriela Rocha, e ela supera os nomes como Kirk, Franklin, Hilson e Elevation Worship. Olha isso, que chique, hein? Esse nome é chique, hein, pastor? Só nome chique tem aqui, ó. Gente, isso é impressionante. A Gabriela Rocha realmente tem sido um canal de bênção. Vamos para mais um louvor então? Franklin, porque não é Franklin, é Franklin. Porque a hora que a gente estava, né, escutando um louvor, pastor, infelizmente caiu, mas agora tá tudo certo. Voltei, pessoal, desculpa. Eu não coloquei meu celular para carregar na correria do trabalho para casa. Eu acabei atentando para esse fato, mas é bom louvar a Deus e eu gosto muito disso. Eu falo cantando, então para mim é uma honra. Estou aprendendo muito com o pastor. Vamos louvar a Deus. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Teu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em seu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Eu recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, eu acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda. Deus abençoe. Muito obrigado. Quero agradecer ao Franklin, agradecer ao pastor Silvio, agradecer ao Lucas, a todos que estão nos bastidores, né, dessa live. Agradecer também ao pastor Alcides Fávaro. E Lucas, já que você voltou, né? Já era nosso sumidinha, mas está de volta aí, ó. Gente, muito obrigado, viu? Agradecemos a paciência de vocês. As coisas começam a acontecer aqui, meu Deus do céu, a gente quer dar o nosso melhor, mas a parte humana pesa. Pastor Silvio, o pessoal tá amando a live, tá amando as suas respostas inteligentes, segundo ele, estão elogiando o Pedrinho também aqui na live, as perguntas. A Luana Cristina, pastor, ela perguntou assim: quando falamos de missão transcultural, como podemos adicionar a cultura de outros países, seja do Oriente ou Ocidente, na parte musical? Então, quando eu estava falando das minhas falas sobre o ritmo, é justamente sobre isso, porque assim, ó, eu não posso falar a partir do Brasil, né? A gente tem que pensar que cada cultura tem seu ritmo, e na missão transcultural, o missionário tem que saber lidar com a cultura, né? Então, ele não pode
ele não pode levar a música brasileira para o país onde ele está. Ele precisa fazer a música sacra a partir do ritmo que ele tem no país onde ele está inserido. Então, tem toda uma questão da missiologia para que a sacralidade não seja perdida. Dentro daquela cultura, ele vai ver o que é sacro e o que não é. Já existe alguma coisa lá relacionada com o sacro e ele não pode, ele tem que tomar todo um cuidado para não usar de forma errada a religiosidade, a espiritualidade da cultura local. Então, precisa de muito tato, precisa de muita sabedoria para poder lidar com questões da musicalidade em outros países. O que não pode acontecer é o que foi feito por muitos anos, por muitos séculos, né? Que as missões levavam a sua própria cultura é o que eu chamei aqui de etnocentrismo, né? Levavam não o Cristo, não o Evangelho, mas eles levavam a sua cultura como sendo a sua cultura melhor do que aquela outra, e ele acabava fazendo proselitismo, né? O proselitismo religioso é um grande problema, porque ele fazia apenas mais um adepto da sua seita, da sua religião, e não levava a pessoa de fato a Cristo Jesus. Então o Evangelho, ele precisa transformar as culturas no que está errado, mas ele não precisa acabar com uma cultura que não é errada. Nem toda cultura é errada, nem tudo que está na cultura é errado, né? Existe uma questão da contracultura, da supracultura. Então o Evangelho precisa anunciar Cristo, e isso pode ser feito com, inclusive, ritmos existentes, desde que ele tenha o devido cuidado para mexer com aquilo que é espiritual e que é religioso já no país local. O Oscar também mandou uma pergunta aí, né? O Oscar disse assim, ó: a pessoa que diz estar cansada deve dar um tempo para não sobrecarregar? Ou deve continuar para não cair no desânimo? Não entendi muito bem. Eu fiquei confuso com essa pergunta. Ele disse: a pessoa que diz estar cansada, ela deve dar um tempo para não sobrecarregar? Ou deve continuar para não cair no desânimo? Ou seja, se ela estiver cansada, digamos assim, com a obra ou alguma coisa, o certo é dar uma descansada, pastor? Ou ela não pode parar para acabar não desanimando de vez? Acredito que a pergunta é essa. Eu acho que tem que ver as motivações, né? Por que está cansada, o que levou ao cansaço. Paulo disse que se deixaria gastar pela obra. Ele nunca disse que deixaria desgastar pela obra, né? Então temos que ver as motivações. Também não podemos ficar fazendo uma coisa que está nos fazendo mal só por medo de cair no desânimo. O certo é talvez dar uma parada, porque a gente é ser humano, a gente cansa, e recuperar, né, para depois continuar. Então, não acredito que você descansar vai trazer algum tipo de falta de santidade, porque você admitiu que você não está bem e precisa descansar. Pessoal, nós vamos encerrando aqui, infelizmente. As demais perguntas aí vocês podem me cobrar no meu Facebook pessoal, que eu envio as perguntas ao Silvio, e assim que eu tiver as respostas eu envio para vocês. Eu quero agradecer de coração a presença de cada um que nos assistiu, ao Franklin, a sua participação, ao pastor Silvio, que teve um dia muito corrido e conseguiu chegar aqui para responder essas perguntas. Beleza, gente? Que Deus nos abençoe. Queremos agradecer ao Maza, ao total apoio que ele nos dá, nos fornece. Nos perdoe pelos erros, as falhas, mas estamos melhorando. E só melhoramos se nós formos para cima e praticarmos, beleza? Que Deus nos abençoe. Ao Pedrinho, Deus te abençoe, meu amor, você foi show de bola. Deus abençoe ao Franklin, meu amigo aí, Deus abençoe. Ao pastor Silvio, que além de nosso amigo, nosso pastor local, aumenta ainda mais a responsabilidade. Que Deus nos abençoe. Gente, não esqueçam de compartilhar essa live que dá tempo ainda, tá bom? Vocês enviem para quem não viu, envia aí pro seu conhecido, seu primo, o amigo do primo, envia para todo mundo essa live, beleza? Nós vamos encerrar aqui com uma oração. Não esqueçam de incluir a família da Esther, que estão em luto. Se eles estão chorando, nós temos que chorar junto com eles também. Se tiver algum pedido de oração, vocês escrevam aí também. Querido Deus, eterno Pai, graças te damos por tudo quanto o Senhor nos proporcionou ouvir essa noite, ao que o Senhor nos proporcionou aprender, Senhor Jesus amado.
Queremos estar, Deus amado, diante de Ti, da maneira que o Senhor merece, Deus amado. Nós queremos Te agradecer por tudo quanto o Senhor, Deus amado, nos proporcionou ouvir aqui, as questões de dúvidas, Deus amado, que muitas vezes nossos adolescentes têm e têm medo de perguntar, Deus amado. Eles ficam com vergonhas ou intimidados de alguma forma, Pai. Que o Senhor possa, Deus amado, fazer com que eles entendam, Deus amado, que eles têm que seguir, Deus amado, o que o Senhor quer para a vida deles, Deus amado, que eles tenham a identidade deles, Deus amado, feita em Ti, e que eles entendam a importância de abrir a sua boca e entregar o seu louvor ao Senhor, Deus amado, que eles entendam que eles não são comuns, que foram feitos com um propósito especial, Deus amado, e que através do louvor, Deus amado, eles cumpram a sua vontade, que eles alcancem vida, mas que acima de tudo, Deus amado, que eles te adorem em espírito e em verdade. Queremos te pedir, Deus amado, pela vida da Esther e a sua família, Deus amado, que o Senhor os console nesse instante, Deus amado, que o Senhor, Deus amado, os mostre que o Senhor está no controle de tudo, Pai querido, que eles se lembrem disso e entendam isso também. Muito obrigado à vida de cada um que aqui assistiu, que participou, que deixou a sua pergunta, a cada um se dispôs, Deus amado, a aprender mais de Ti. Te entregamos, Deus amado, a direção de nossas vidas e pedimos, continue a nos abençoar, a nos guardar, Deus amado, que possamos sair diferente da maneira que nós entramos e entendermos o que o Senhor quer para nós através do louvor, Pai. Nos abençoe, nos guarde, nos livre, nos dê um final de noite abençoado, Deus, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, gente, CAD tá on, Deus abençoe.